A ação ética é balizada pelas ideias de bem e mal, justo e injusto, virtude e vício. Assim, uma ação só será ética se consciente, livre e responsável, e será virtuosa se realizada em conformidade com o bom e o justo. Essa é uma afirmação da escritora e filósofa brasileira Marilena Chauí. Mas qual é o papel da ética na administração pública? Quais são os princípios éticos que fundamentam o serviço público? Hoje é dia de matutar sobre ética e serviço público. Olá, meu nome é Thalita Franco e eu sou apresentadora do programa Matutando. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, né? Cabelos cacheados na altura dos ombros, também claros. Tenho olhos verdes. Estou vestindo uma blusa com as cores rosa, laranja e verde. Ao fundo eu tenho uma parede branca, uma estante com livros e uma cortina também branca. E a intérprete de Libras que está aqui conosco hoje é a Suzy, uma mulher de pele clara, cabelos pretos e lisos, para baixo do ombro, está vestindo uma blusa preta e ao fundo uma parede branca. E hoje vamos matutar com a professora psicóloga Adria Assunção Santos de Paula, presidente da Comissão Ética do IFG. A professora Adria é mestre em Psicologia do Desenvolvimento e é membro da rede Humaniza SUS, além de docente do campus do IFG, campus Goiânia Oeste. E para você que ficou interessado em aprofundar mais a respeito dos estudos e pesquisas da professora Adria, é só acessar o seu currículo Lattes através do QR Code que está disponível aqui na tela. Professora Adria, seja muito bem-vinda aos diálogos do Matutando pela Ciência. É um prazer enorme tê-la aqui conosco no nosso programa de hoje. E o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal dispõe sobre normas de conduta dos servidores públicos federais no Brasil. Foi aprovado por meio do decreto de número 1171, de 22 de junho de 1994. E aí, para iniciarmos os nossos diálogos, professora Adria, eu te pergunto, o que é ética e função pública? Quais são os princípios éticos que fundamentam o serviço público? Boa tarde, é um prazer estar aqui, cumprimento a todos, todas. Agradeço imensamente, em nome da Comissão de Ética, esse convite. É uma oportunidade enorme de dialogar sobre o tema da ética e sobre a atuação da Comissão de Ética no IFG. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos curtos, loiros, estou vestindo uma blusa de fundo preto, com estampas geométricas brancas e flores vermelhas. Ao fundo, tem uma parede branca, com quadros, com dois quadros, um da Torre Eiffel e outro com algumas letras, e uma persiana bege. Em relação à ética, no serviço público, o que é ética e a função pública, é preciso dizer que a conduta ética do servidor público, ela vai muito além de uma questão de se comportar-se de acordo com o que é permitido ou o que é vedado no nosso código de ética. É muito além de fazer o que é demandado por obrigação. A ética no serviço público, no ambiente de trabalho, ela precisa ser orientada
internamente, precisa ser uma decisão de agir pelo bem comum. Né? Então, é preciso que, ao agir eticamente, eu decida por fazer o que é certo, o que é esperado, e que eu tenha consciência das consequências das minhas atitudes, da minha forma de trabalhar, né, das consequências positivas ou negativas para os usuários, para a comunidade em geral, para a coletividade. Em relação aos princípios éticos que fundamentam o serviço público, nós podemos dizer que a dignidade é fundamental, é um princípio basilar da ação do servidor público, né, de uma ação ética, é agir de forma a não ferir a sua dignidade, nem a dignidade das pessoas, da coletividade, né, das pessoas que se utilizam daquele serviço, dos colegas de trabalho, o decoro, né, agir de uma forma honesta, de uma forma digna, né, de uma forma e que estará de acordo com as normas e as regras, mas principalmente pensando no respeito ao outro, no respeito a si mesmo, que é primordial, e no respeito ao outro. E aí já vem um terceiro princípio, que é o zelo, né, o cuidado com a coisa pública e o cuidado com as pessoas que fazem parte daquela instituição, de determinada instituição, e com as pessoas que recebem os serviços prestados pelos trabalhadores, pelos servidores públicos, né, daquela determinada instituição. E nós podemos falar também de um quarto princípio, que é a eficiência, a eficácia. É preciso que o servidor público trabalhe da forma mais eficiente possível, garantir a eficiência do trabalho. Claro que isso tem a ver com o contexto da instituição, né? Tem algumas questões que não dependem só do servidor público, mas dentro daquilo que está ao alcance do servidor público, ao nosso alcance, eu preciso me esforçar ao máximo para que meu trabalho seja eficaz, seja eficiente. E um último princípio que eu posso dizer é a consciência. Que consciência é essa? Consciência desses princípios morais que são basilares para nortear a nossa ação enquanto servidores públicos. Né? A consciência é um princípio que deve nortear a minha atuação, sempre visando ao bem comum, ao bem da coletividade. Então, ter consciência das normas, das regras, do meu trabalho, do que é necessário fazer enquanto eu estou no exercício da minha profissão. Professora Adria, e citando novamente a filósofa Marilena Chauí, ela nos diz o seguinte, que o agente ético, ele é pensado como sujeito ético, que quer dizer um ser racional e consciente que sabe o que faz, também como um ser livre que decide e escolhe o que faz, e como um ser responsável que responde pelo que faz. Então, portanto, o servidor público não pode desprezar jamais o elemento ético de sua conduta, né? Conforme também o Código de Ética. Você poderia falar para nós, então, professora Adria, o que é vedado ao servidor público? Sim, exatamente. Nós não podemos dizer que não sabemos o que a sociedade espera de nós, servidores públicos. Para isso, né, em relação à ética, nós temos, como você já citou no início do programa, o Código de Ética do Servidor Público, que precisa ser conhecido por todos, e muitos não conhecem. Né? Então, é preciso que a gente conheça o que é esperado e o que é vedado. No Código de Ética, né, no capítulo 1, seção 3, existem 15 itens elencados do que é vedado ao servidor público. Eu vou citar aqui 4 itens que eu escolhi por serem aqueles em que a gente mais observa que existem infrações, que existem, acho que infração não é o termo certo, mas que são feridos, digamos assim. Né? São os 4 que estão ali no centro
das queixas, das denúncias, dos pedidos de esclarecimento que a comissão de ética mais recebe. Então, eu posso dizer que, por exemplo, um dos itens que compõe esse capítulo, essa seção 3, é evitar, né? É vedado ao servidor, é proibido ao servidor público usar do cargo para obter algum favorecimento para si ou para outrem. Então, usar do cargo ou da sua função para obter benefícios, né, para se favorecer, para obter benesses para si próprio ou para outra pessoa. Outra vedação, prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores, de colegas de trabalho ou de qualquer outro cidadão no exercício da sua função. Então, isso é vedado, né? O servidor público precisa ter consciência das suas ações, né? E deliberadamente escolher por uma postura ética, digna, né? Zelosa, respeitosa. Um outro item é vedado ao servidor público procrastinar. Então, se ele não age dentro do seu trabalho, da sua rotina de trabalho, respeitando o tempo, respeitando os prazos, né, sendo ativo e proativo, né, por que não? Ele pode atrapalhar o trabalho de colegas e pode prejudicar aquela pessoa que depende dos seus serviços. Então, procrastinar é vedado ao servidor público. E, por último, quero enfatizar um item que é vedado ao servidor, que é permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, interesses de ordem pessoal interfiram tanto no relacionamento com os colegas de trabalho, quanto com o público em geral. Né? E esses fatores, né, simpatia, antipatia, perseguição, interesses pessoais, eles não podem interferir no trato com nenhum colega, nem colegas que estão hierarquicamente em posições superiores, nem inferiores, né? E também com o público. Então, é vedado ao servidor público que, a partir da sua ação, do seu exercício profissional, prejudique qualquer outra pessoa, sendo colega de trabalho, sendo público em geral, né, comunidade em geral, coletividade, a partir dos seus interesses, das suas simpatias, antipatias, né, das afinidades, entendeu? Então, esses 4 itens são aqueles em que, na comissão de ética, nós percebemos que tem mais infrações, mais desvios éticos relacionados a esses itens. E, professora Adria, nós sabemos da importância da atuação do servidor público para a sociedade, não é mesmo? E diante de tudo que você já mencionou, nós estamos compreendendo hoje o quanto é primordial o agir ético profissional. E o nosso matutando de hoje é com a professora Adria Assunção Santos de Paula, que já dialogou sobre a ética e a função pública, os seus princípios e vedações. E esse diálogo continua agora com a participação dos estudantes do IFG no quadro Que Ciência. Olá, meu nome é Bruno, eu sou aluno do segundo período do curso de Pedagogia do IFG Campus Goiânia Oeste. A pergunta que eu tenho para fazer para a ciência é, de acordo com a ciência, o que é a consciência? Obrigada pela pergunta, Bruno. Excelente aluno, né, por sinal. Bom ter a participação dos estudantes aqui conosco. A consciência é o nível da nossa mente, o nível da mente humana capaz de perceber a realidade externa e responder a essa realidade, a esses estímulos do ambiente, processando essas informações, elaborando pensamentos, elaborando ideias de forma racional e agindo de forma intencional, de forma consciente. Né? Em relação à ética no ambiente de trabalho, nós podemos dizer que a consciência refere-se ao conhecimento que eu tenho
das normas, das regras de conduta, e a percepção que eu tenho da minha ação durante o meu exercício profissional. Então, a percepção que eu tenho sobre como eu trabalho, como eu desenvolvo as minhas atribuições e das consequências das minhas ações para a coletividade, para o ambiente, no meio, né, em meio aos colegas de trabalho, no meio de trabalho, né, no ambiente de trabalho. Então, a consciência, ela é esse nível, né, esse estado da mente em que nós somos capazes de julgar, de decidir como vamos agir, né? E isso, para a ética, é fundamental. Porque, como eu disse no início, uma conduta ética, ela precisa ser uma decisão interna, não só obedecer a regras, obedecer ao que é esperado e não fazer o que é vedado, mas decidir pelo que é melhor, mais adequado, o que pode gerar benefícios para a coletividade. Professora Adria, e a nossa contribuição com essa temática que nós estamos dialogando hoje é a indicação do Núcleo de Estudos em Ética Profissional e Desigualdades de Gênero, Etnia e Racismo da Universidade Federal Fluminense, UFF. E mais informações podem ser obtidas na página da universidade. E dando continuidade aos nossos diálogos, né, e voltando mais uma vez, a Marilena Chauí, ela afirma que a ética procura definir, antes de mais nada, a figura de um agente ético e de suas ações e o conjunto de noções ou valores que balizam o campo de uma ação que se considere ética. E você, professora Adria, na condição de um agente ético, é presidente da Comissão de Ética do IFG desde 2022. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre qual a natureza institucional do trabalho desta comissão e também quais são os avanços e desafios desse trabalho no âmbito de uma instituição de ensino? Sim, é bem importante, né? Bastante importante falar sobre isso, porque a comissão de ética ainda é pouco conhecida na instituição. Ela foi instituída em 2014 no IFG, e de lá para cá, muito tem se trabalhado, outras formações, outras composições, né, vem trabalhando muito em prol da difusão de uma cultura ética no IFG. E a comissão de ética, ela tem como função primordial ter uma ação eminentemente educativa. Em que sentido? Né? No sentido de difundir uma cultura ética, ou de promover essa difusão. Porque a comissão de ética, ela é composta por 6 membros apenas, 3 titulares e 3 suplentes, né? E uma secretária executiva que é exclusiva da comissão de ética, é uma servidora, né, técnica administrativa, que é responsável pela comissão de ética, pelo funcionamento, né, burocrático e da rotina da comissão de ética. E os membros, eles são servidores efetivos. Então, nós sempre trabalhamos em dupla, né, mas essa composição, ela segue as determinações da CEP, que é a Comissão de Ética Pública, e é uma composição pequena, se nós formos pensar no tamanho da nossa instituição, 14 campos e reitoria, né? Então, a Comissão de Ética, ela tem essa função que é educativa, que é preventiva. Então, nessa difusão do código de ética, de uma postura ética, de relações de trabalho éticas, a gente tenta trabalhar de uma maneira a prevenir conflitos de relacionamento e prevenir, portanto, desvios éticos, né? Ela tem uma função também que é de mediação de conflitos, e a última, que seria no topo da pirâmide, a última atuação, seria a atuação responsabilizadora, que funciona como? Ao final da apuração de um processo ético,
ou de um procedimento preliminar, aplicar alguma sanção, que pode ser um acordo de conduta pessoal e profissional, que é o ACPP, ou uma censura ética, né? E é importante dizer que ainda há confusão entre comissão de ética e comitê de ética em pesquisa, né? A comissão de ética, ela é um setor, ela é um setor ligado à CEP, que é a Comissão de Ética Pública da Presidência da República. Então, a Comissão de Ética setorial, que somos nós, responde diretamente à CEP e não à gestão máxima da instituição. Então, nós não respondemos à reitoria, nós respondemos à CEP, nós trabalhamos de acordo com a legislação e as orientações da CEP. Nesse sentido, nós temos um rito próprio de apuração e uma rotina própria de trabalho. A nossa rotina tem sido reuniões mensais presenciais durante 2 dias em cada mês, geralmente segundas e terças, das 9 às 17h30, e em outros dias da semana, reuniões virtuais, porque todas as ações da comissão de ética, todas as deliberações são colegiadas, e os membros precisam estar presentes para discutirmos sobre as denúncias, as ações, o andamento dos processos. E nós fazemos, né, já tem um tempo que a composição do colegiado tenta garantir uma representatividade entre os servidores. Então, nós temos, dentre os membros, 3 docentes e 3 técnicos administrativos, 3 homens e 3 mulheres, 2 membros são de campus de Goiânia, 2 membros de campus do entorno da capital e 2 membros de campus do interior. Então, nós tentamos aí ampliar o olhar e garantir uma diversidade de situações, de conhecimentos, né? Termos mais fidedignos possíveis e mais eficientes na realização do trabalho da comissão de ética, né? Além desses membros, nós temos também os representantes locais, que não são membros da comissão, mas que têm essa função educativa também nos seus campos e reitoria. E nós fazemos encontros de formação com esses representantes locais. Fazemos também ações nos campos, palestras, oficinas. Atualmente, nós propusemos um ciclo de formação para a conduta ética, com 5 temas, e esses temas estão sendo desenvolvidos nos campos, né? Nesse sentido, essa ação eminentemente educativa, ela tem norteado as nossas ações mesmo, as atividades da comissão de ética. Mas temos também, na esfera da ação responsabilizadora, a apuração de denúncias. As denúncias, elas preferencialmente precisam chegar à comissão de ética via ouvidoria, né? Plataforma Fala BR, ouvidoria. Mas a comissão de ética também recebe denúncias, consultas, pedidos de esclarecimento, orientações por meio do e-mail da comissão de ética, né? Nós temos uma página da comissão de ética no site do IFG, e lá tem todas as informações, né? Depois a gente vai deixar aqui os links para vocês, quem tiver interesse, acessar essa página, né? E ter acesso a essas informações e poder se informar melhor sobre o trabalho da comissão de ética. Mas, assim, é importante que nós todos tenhamos a compreensão de que a comissão de ética, antes de ser um setor, uma instância ligada à CEP, né? Portanto, externa ao IFG, uma instância que é punitiva, ela tem como princípio a orientação e a educação para a conduta ética. Então, dentre as nossas tarefas, atribuições e responsabilidades, está em difundir
e garantir o cumprimento do que está previsto no nosso Código de Ética. Então, dentro das atribuições, essa é uma importantíssima, porque, como eu disse, todo servidor público precisa ter consciência do que é esperado dele, tem que ter conhecimento do que é vedado, tem que ter consciência e conhecimento das consequências das suas ações no exercício da sua profissão, né? Então, assim, de uma forma bem resumida, esse é o trabalho da Comissão de Ética, né? Nós, como somos externos ao IFG, o nosso diálogo com a instituição é via ofício, em geral, para a diretoria executiva, que é a instância institucional que tem responsabilidade de gerir ali as comissões, né? Então, o funcionamento da comissão de ética é a responsabilidade da instituição, dar as condições para a comissão de ética funcionar. Mas o nosso funcionamento é absolutamente independente da gestão da instituição. Sobre os desafios desse trabalho da comissão, em princípio, a não redução de carga horária. Então, nós não temos redução de carga horária para atuarmos na comissão de ética. Nós dependemos da compreensão dos nossos chefes, né, porque a gente precisa destinar horas de trabalho para a comissão de ética, e aí precisamos, e principalmente os técnicos administrativos, precisam ser liberados para esse trabalho. Outra questão é a rotatividade dos membros da comissão e dos representantes locais, justamente por essa sobrecarga de trabalho que muitas vezes nós temos. Um desafio é alcançar integralmente os servidores do IFG. Nós precisamos melhorar a nossa comunicação interna e até o interesse mesmo por essas questões ligadas à ética, né? E, assim, contribuir para a difusão dessa cultura ética, para obtermos um ambiente de trabalho mais saudável, porque nós sabemos que, depois da Covid, nós temos uma epidemia de adoecimento mental. Então, um ambiente de trabalho hostil, conflitos no trabalho, assédio moral, são fatores de risco para o adoecimento mental. Isso já está descrito no Relatório Mundial de Saúde Mental da Organização Mundial de Saúde, da OMS, que foi publicado em junho de 2022, o quanto o ambiente de trabalho reproduz questões sociais, como bullying, como preconceitos, como todo tipo de violência psicológica, e isso impacta negativamente na nossa saúde mental. Então, nós temos esse desafio de colaborar para um ambiente de trabalho mais saudável. E um avanço é que nós estamos conquistando, a Comissão de Ética está conquistando espaço em comissões, dentro do IFG, em parceria com o IF Goiano, e isso tem possibilitado aí ampliar a discussão sobre a ética um pouco, né, ampliar um pouco essa discussão na instituição, e que é um processo, né? Então, esperamos que esse processo avance e que a cultura ética seja uma realidade, seja uma rotina para todos nós, servidores e servidoras do IFG. Professora Adria, quantos saberes e aprendizagens vivenciamos nos nossos diálogos de hoje aqui no Matutando. E por isso nós gostaríamos de te agradecer muito pela sua presença e participação no nosso programa de hoje. Mas ainda estamos instigados para saber mais e por isso gostaria de te pedir uma indicação de uma produção cultural sobre essa temática que nós dialogamos hoje aqui no programa. Em princípio, antes de falar dessa indicação, gostaria de sugerir que todos acessem a página da Comissão de Ética e acessem a infinidade de documentos e de informações que tem lá. Nós temos a legislação, nós temos o Código de Ética, nós temos a cartilha sobre assédios, tem uma cartilha própria, que foi elaborada pela Comissão de Ética, e nós temos a cartilha, o Guia Lilás, também, que fala sobre assédio no ambiente de trabalho, uma produção, né, uma publicação da CGU. Nós temos também a gravação das edições passadas dos workshops
de moralidade e conduta ética, que nós temos temas interessantíssimos a serem que são debatidos, né, e que são possibilidades de reflexões por todos os servidores públicos, né, principalmente, nós estamos falando aqui do IFG, né, então, para nós, servidores públicos, refletirmos e pensarmos sobre a nossa conduta, né, e quão éticos somos nessa atuação profissional. Agradeço imensamente o convite. É muito bom poder participar de um programa, de um projeto como o Matutando, que tem um alcance excelente e que expõe, coloca em pauta questões que são tão importantes para a nossa instituição. Então, agradeço o convite, em nome da Comissão de Ética, nos colocamos à disposição para esclarecer dúvidas, para orientar, né, e para sermos parceiros aí na difusão dessa cultura ética, do conhecimento sobre a ética, e para que nós possamos contribuir também para alcançar esse ambiente de trabalho mais saudável para todos e todas nós. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, professora Adria, por você compartilhar os seus conhecimentos aqui conosco. Muito obrigada, e obrigada também à contribuição da Comissão de Ética do IFG com a proposição deste episódio. E siga as nossas redes sociais e continue acompanhando o Matutando pela Ciência. Por hoje, nós ficamos por aqui. Tchau, tchau!